Do dia. Bom dia, quadro entrevista do dia, são 7h35, hora oficial do Brasil. Quadro entrevista está no ar aqui pela Tropical FM na sua manhã de sexta-feira. Hoje, dia 18 do mês de fevereiro de 2022, o tempo apresenta-se com sol aqui em São Carlos, temperatura 18 graus e meio, temperatura em elevação desde a madrugada, quando tivemos 17 graus por volta das 5 horas da manhã. Quadro entrevista tem o oferecimento para Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos, Farmácia São Jorge. 37 anos de tradição, ligue 3325-4123. Farmácia do Juarez é Farmácia São Jorge, atendimento para a sua família. E Gedex Mônaco. Olha, a Gedex, incorporadora e construtora do Grupo Metalúrgica Cardoso, fala do edifício Mônaco, localização privilegiada, inclusive academia, amplo salão de festas, garagens com circulação espaçosa. Olha, 3 apartamentos de cada andar são de frente, pois o edifício foi edificado na esquina da rua Demétrio Lorenz com a Paul Harris. Com isso, e excelente localização de frente para a estação rodoviária e agora a Secretaria de Agricultura aqui de São Carlos. Estou falando para Gedex e o Edifício Mônaco, 7h36, quadro entrevista hoje fala sobre ensino superior. Aqui estamos com o chefe do Departamento de Ensino do Instituto Federal Campus aqui de São Carlos, o IFSC São Carlos, né, minha gente? Israel Mota está aqui conosco para falar sobre o retorno do ano, porque o semestre já estava em andamento e a gente vai explicar isso tudo também aqui no nosso bate-papo. Transporte, destaques lá do campus, cursos superior. Minha gente, nós temos aqui curso superior e a gente vai falar sobre isso agora. Bem, deixa eu cumprimentar aqui, seja bem-vindo, professor Israel, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia, ouvinte da Tropical. Tudo bem, como é que está lá esse retorno, como é que está essa volta? Já estava, né? Não parou muito assim, não desligou tanto assim, mas é um início de ano, apesar de que o semestre está em andamento já e estava, né, professor, como é que é isso? Sim, a partir do dia 7 de fevereiro retornaram-se as aulas presenciais, que a gente está na fase 4 do nosso plano de contingência. E o ensino médio está com aulas 100% presenciais. Só alguns alunos com alguns casos específicos, por exemplo, uma comorbidade na família, esse tipo de coisa, que tem a permissão de fazer as aulas online ainda, mas por opção. Uhum. E a engenharia civil, que é um dos cursos que a gente tem muitos alunos que moram fora, eles optaram por terminar esse semestre, a maioria das disciplinas ainda por ANP, mas também foi uma opção dos alunos que pediram. A gente tem muita gente que trabalha em Chapecó, por exemplo, que está com dificuldade de transporte nesse momento, mas está funcionando dentro de uma, entre aspas, normalidade. Uhum. E agora, no início de abril, finalzinho de março, 28 de março, quando começa o próximo semestre, o primeiro semestre de 2022, primeiro semestre letivo, daí a gente vai voltar com aulas 100% presenciais e sem essa possibilidade do aluno fazer as disciplinas online. Aí todos estarão no campus daí, ou praticando ou frequentando, pelo menos, né? Sim, a gente tem a previsão disso, só que se algum aluno apresentar alguma justificativa, algum atestado médico, a gente não sabe como é que está o andamento da pandemia, então daí esses aí vão ter essa possibilidade de fazer por ANP até. Mas o que a gente tem de concreto é que o plano é que seja 100% presencial. Até para facilitar o nosso trabalho, que não é complicado você fazer 2 modalidades de ensino ao mesmo tempo, né? Uhum. Agora a gente está com algumas disciplinas da engenharia, por exemplo, funcionando presencial e a maioria delas a gente fazendo a aula online. Então o que acontece? É um duplo trabalho para o professor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos técnicos que nós tivemos aí, prazos inclusive importantes, né? Os cursos técnicos são os 2, né, minha gente? Aqueles concomitantes lá, edificações e também o agropecuário, né? Que são 2 aí que estão em andamento. Como é que está isso? Sim, a gente ainda tem 15 vagas para edificações e temos 16 vagas para agropecuária. Tem um edital aí, o edital 15 de vagas remanescentes, que ele está vencendo agora, acho que hoje que é o último dia, mas a gente vai renovar ele até preencher todas as vagas. Então, as famílias interessadas é por ordem de chegada. Tá? A gente já estamos atendendo presencialmente das 13 às 22 horas no campus. Então, quem tiver interesse, a gente tem a possibilidade online, mas assim, o pessoal está preferindo ir presencialmente no campus. Daí é bom que já conhece, a gente entrega as documentações lá.
Então, a família que tiver interesse, temos 15 vagas de edificações e 16 de agropecuária. Então tá aí, ó, 31 vagas disponíveis aí, o pessoal pode procurar, né? E é gratuito, inclusive, isso é bastante importante relembrar, né? Isso, gratuito, e o aluno vai estudar numa das melhores escolas, né? Por exemplo, você vê as notas do Enem até desse ano agora que a gente estava em atividades não presenciais, as nossas notas dos alunos foram ótimas, tá? Bem acima da média nacional. Então, assim, é uma escola onde é gratuito, com qualidade, onde a pessoa vai ter uma formação consistente, que ele vai estar preparado para o mercado, tanto de edificações quanto de agropecuária, ou ele pode também estudar na universidade que ele sonhar. Por exemplo, aqui em São Carlos, da primeira turma que se formou, que a gente teve uma formatura até agora só do ensino médio, a gente tem gente na Universidade Federal de Santa Maria, temos na Universidade Federal do Paraná, temos gente na UFES, aqui em Chapecó, temos na UFSC. Então, tem várias universidades de tradição no país e que a gente está absorvendo os alunos de São Carlos. Muito bem, saindo daqui, viu, minha gente? Bem, além de cursos técnicos, tem outros lá também. O EJA também, não é? Não, é o ProEJA, né? Sim, o ProEJA, que é a Educação de Jovens Adultos com Profissionalização. A gente está com vagas remanescentes também para o curso de assistente administrativo de ensino médio. Então, quem tiver interesse de fazer o ensino médio, ainda dá para entrar, tá? É só chegar no IFSC também e ir lá no nosso... Chegar na portaria e falar que quer fazer matrícula. Então, a gente ainda tem algumas vagas, eu não sei precisar exatamente, mas a gente tem mais de 10 vagas para esse curso, onde em 2 anos o aluno ele conclui o ensino médio. Então tá aí, ProEJA, minha gente. Então procure lá o IFSC também. E o curso superior, como é que vai lá? Porque nós temos aí, até em off nós estávamos conversando com o Israel aqui, a procura, né, pelo curso de engenharia do IFSC aqui de São Carlos. Como é que está isso? Sim, a gente está com as inscrições abertas até hoje pelo SISU. O site é sisu.mec.gov.br. Daí a pessoa entra lá e faz a escolha para fazer o curso de engenharia civil. Tá? Daí os prazos são no próprio site, a hora que faz a inscrição, a pessoa tem acesso aos prazos, porque assim, o processo de ingresso ele não é centralizado no campus, ele é pelo sistema unificado do Ministério da Educação. Só tem que ter cuidado na hora de fazer a matrícula, porque a gente é o IFSC São Carlos, né, que é o Instituto Federal de São Carlos. Instituto Federal de Santa Catarina de São Carlos, mas lá em São Carlos, São Paulo, tem um Instituto de Física de São Carlos que o pessoal confunde muito. Opa! Inclusive, quando a gente tem todos os anos até agora, quando a gente pega a lista da primeira chamada da engenharia civil, tem muito telefone daquela região de São Carlos, de Campinas, Americana, que é a região mais próxima lá. Então o pessoal confunde. Daí na hora da primeira chamada a gente tem até poucas matrículas aqui por isso. Então o pessoal da região tem que tomar cuidado com isso, de na hora de se inscrever, verificar que é o Instituto Federal de Santa Catarina, o Campo São Carlos, para a engenharia civil. Para o que está dando, aí acaba dando confusão, né? Isso. E a pessoa às vezes se interessava no determinado, digamos, São Carlos, e acaba caindo para lá. Isso, e a gente não tem como reverter isso, porque é o sistema do MEC e daí a pessoa só consegue a vaga quando a gente tiver vagas remanescentes. Né? A gente está com 40 vagas abertas. Certo. O início da aula é previsto para o dia 28 de março. Porque quando começa o semestre ali, né? Isso. No caso. O semestre letivo. Né? Então, é importante também falar para o pessoal, isso, a gente está encerrando o segundo semestre letivo de 2021 agora, dia 18 de março, e no dia 28 de março a gente inicia o primeiro semestre de 2022, e em dezembro desse ano a gente consegue regularizar, a gente termina o ano civil e o ano letivo, daí em 2023 os ingressos vão ser como antigamente, que é o ingresso unificado, que sempre a gente vai acompanhar mais ou menos o calendário do estado e do município. Certo, muito bem. Tá aí então, explicado. É porque agora, como eu disse no início da entrevista, foi retomado, né, na data do dia 7 aqui, as aulas presenciais, mas o semestre já estava em andamento em função de que ele termina, né, no dia 18 de março, o segundo semestre de 2021, para daí sim um recesso pequeno ali de questão de 10 dias, né? Depois, uma semana, 5 dias letivos. Isso, mais um final de semana ali e tal. E 28 de março, iniciando então o primeiro semestre de 2022 no IFSC Campus aqui de São Carlos. Que tem quantos alunos lá aproximadamente? Aliás, alunos não vão dizer, temos acadêmicos, temos alunos técnicos, temos lá... Quem está frequentando aproximadamente lá? Nós temos em torno de 600 alunos. Assim, precisamente eu não vou dizer exato, mas é em torno de 600, é um pouquinho mais de 600, incluindo a graduação, que é a engenharia civil. Nós temos pós-graduação presencial em educação e diversidade. Temos pós-graduações também por educação à distância. Temos os cursos de qualificação profissional, que a gente está com alguns em andamento.
os cursos técnicos integrados, temos também os cursos técnicos subsequentes em agropecuária, de edificações nós estamos sem nenhuma turma. Temos o EJA, que estamos com 3 turmas da educação de jovens e adultos. Então, assim, a gente está aumentando o nosso leque. Aumentando lá. Eu vou te perguntar algo que eu não falei em off aqui com o Israel, que a gente sempre se preocupa com o orçamento. Como é que está isso lá? Eu acho que nós tivemos um grande problema de segurar os recursos lá num tempo passado lá que assustou, inclusive, Sim. né? Mas acho que agora tem normalizado. Talvez seja pouco ainda, mas normalizado, né? Sim, esse ano de 2022 a gente vai ter o maior orçamento da história do Campo São Carlos. Eu acho que é 1.590. Então a gente vai ter uma folguinha aí, né? Maior aí, né? Inclusive, isso é fruto do trabalho que a gente fez durante a pandemia, que a gente não teve muita evasão. A gente pensou que ia ter até mais. Tá? Tanto é que a gente vai ter uma formatura agora no início de abril, que a gente vai formar 46 alunos. Uma turma com 26 e outra turma com 19. Mas a de 26 entrou com 30. E a de 19 entrou mais ou menos com 23, 24. Então foi... mesmo em pandemia, nesse cenário de pandemia, com as aulas online, a gente conseguiu segurar. Teve outros locais aí que tiveram uma evasão maior. Isso contribuiu, porque o nosso orçamento é por número de alunos. Então a gente conseguiu até... O ano passado foi 830 e poucos mil. Eu posso estar errando alguns números aí, que é muita informação. Mas né? é aproximado. Aproximado. Né? Mas agora a gente quase dobrou. Tá? Então, assim, a gente agradece até a comunidade de entender toda a dificuldade que a gente passou por esse tempo aí, desses últimos 2 anos, né? A gente entende as críticas que a gente recebeu, né? Mas é uma questão institucional que a gente não tem muita gerência local de a gente tomar certas decisões, né? Mas, assim, é sinal que o nosso trabalho foi bem feito, apesar das dificuldades, né? Das incertezas dessa pandemia. O orçamento, então, aí, próximo a R$1.500.000 para 2022, aqui mencionado pelo diretor, o chefe do Departamento de Ensino, o Israel. Bem, então deixa eu emendar uma pergunta aqui, que é com investimento, alguma coisa prevista nesse sentido? Então, de investimento a gente tem muito pouco. Pois é. A gente tem por custeio, né, que o custeio a gente vai aumentar o investimento em pesquisa, em extensão, a gente vai conseguir fazer visitas técnicas, mas para investimento, se não me engano, acho que é 14 mil apenas que foi para... também foi separado. Isso, porque assim, é separado, o investimento, dinheiro para investimento, você pode comprar patrimônio, né, assim, alguma coisa de bem durável, até livro mas assim, pelo menos pro funcionamento, que a gente tinha dificuldade de manter até a nossa limpeza, nós tínhamos dificuldade de manter a nossa portaria e tudo mais, mas agora a gente consegue, pelo menos no dia a dia. Porque a gente fala bastante de ginásio, né, alguma previsão nesse sentido lá, isso demanda de buscas de recursos para isso, né? Sim, a gente tem um projeto lá, que é um projeto que a gente até pegou de um outro campus, para a gente ter uma base de custos. Certo. Agora a gente está... por esses dias a gente está enviando para a reitoria uma estimativa atualizada de custos. Para o reitor, ele se comprometeu a estar buscando esses recursos em Brasília, no Ministério do Esporte, no Ministério da Educação. Então a gente está na briga, né, para a gente ter o nosso próprio ginásio. Inclusive a gente tem o apoio da Secretaria de Educação também, que já se propôs, se for preciso, para dar um aporte. Um aporte político até, né? Porque essas coisas a gente sabe que ela extrapola a gestão do campus. Ela tem que ser um impacto maior. Inclusive a gente está tendo que justificar nesse projeto que a gente vai mandar lá nessa solicitação, que a gente vai ter que vincular isso a um projeto social para o município, né, para a gente, para ser mais fácil a gente justificar, né, porque a gente já tem uma parceria com o município que eles cedem os espaços para a gente fazer as aulas de educação física, por exemplo. Mas agora a gente vai ter que justificar isso de uma forma de qual o benefício que esse ginásio lá dentro do ISCO vai trazer para o município. Que daí a gente não fica só restrito ao Ministério da Educação, a gente pode conseguir em outros ministérios também. Abrindo um pouquinho mais, né? Acaba abrindo e aproveitando também o espaço daí. Por exemplo, lá no IF você percebe, você está sempre lá, a gente não tem um auditório, por exemplo. Então, esse ginásio ele vai servir também como um auditório, a gente vai fazer um espaço que seja multiuso. Né? Porque, por exemplo, a gente quer fazer um evento lá, um seminário ou uma formatura, a gente depende de parcerias. Que a gente tem nosso mini auditório, mas na verdade ele não é auditório, ele é um espaço da biblioteca. Nossa biblioteca, ela está se compondo, mas a gente está, entre aspas, precarizado por causa disso, que o espaço do auditório, que está aquelas cadeiras lá que você conhece muito bem, ele não é para ser auditório, ele está improvisado. E a gente precisa de um auditório, porque a gente tem agora, por exemplo, na engenharia civil, está tendo uma apresentação dos trabalhos de conclusão de curso e tudo mais. Então a gente precisa de um auditório. Então, nesse ginásio vai estar incluso também
Em torno de 3 milhões e 500 fica uma construção que a gente tem. No ano passado a gente fez uma estimativa, agora a gente vai atualizar só a correção, as correções dos índices de preço da construção civil, mas é em torno de 3, 4 milhões, que é uma obra que ela é um pouco robusta por isso, que a gente precisa de um espaço que seja adaptável. Exato. O multiuso, né? Isso. Multiuso. Muito bem. Tá aí. Então tem boas novas aí previstas, né, em relação à busca, ou seja, tem projetos vindo aí bastante relevantes. Estamos ouvindo aqui o chefe do Departamento de Ensino do Instituto Campus aqui de São Carlos, o IFSC São Carlos, Israel Mota, professor. E eu gostaria de pautar com ele. Bem, laboratórios, bem, estrutura, aí não precisa nem falar, né? Tá tudo encaminhado lá, Israel? Sim, a gente tá aquela história de sempre, que a gente tá sempre querendo mais, né? Assim, mas o básico a gente já tem. A gente tá... Essa semana mesmo chegou uma mini câmara fria, que é para nosso laboratório de processamento de alimentos. Então a gente está sempre conseguindo alguma coisa. Mas assim, a gente sonha com alguma coisa bem maior, por causa que a gente consegue fazer pesquisa bem avançadas ali se a gente tiver equipamento, por exemplo, porque o corpo docente é bem preparado, os técnicos, né? Certo. Mas assim, a gente aos pouquinhos, né? Mas assim, para o básico a gente já tá bem... Lembra que a gente vinha antigamente falando, a gente não tem nem o mínimo, mas agora a gente pode dizer que o mínimo nós temos. Legal. Muito bem. Transporte lá, porque nós tivemos aí uma novidade para esse ano aí, que foi a viabilização de transporte, inclusive, que facilita muito a ida dos alunos, ou pelo menos parte deles, aqui de São Carlos para o campus, né? Sim, a gente agradece até a parceria que a gente tem na prefeitura, através da Secretaria de Educação, né, na pessoa do Sadi, da Karine, o pessoal que está sempre parceiro da gente. Inclusive, essa semana eu estive na Secretaria de Educação, o Sadi me disse que parece que já estão conseguindo 2 linhas de transporte específica para o IFSC, né? Acho que vai entrar em licitação ainda, mas já é um grande avanço. Também o Sadi nos comunicou que ele está tentando articular alguma coisa mais sólida nessa questão do Instituto Federal, porque nós não temos esses recursos, por exemplo, de Fundeb. Certo. A gente é da rede federal, então a gente já pega o dinheiro direto do Ministério da Educação. Então, alguns recursos que as outras redes têm, por exemplo, a transporte escolar e tudo mais, a gente não participa disso. Então, a gente depende dessa parceria. Não só com São Carlos, Águas de Chapecó, Palmitos, Caxambu, a região toda a gente precisaria dessa parceria. Agora o Sadi falou que está estudando aí uma forma, que ele vai estar em Brasília daqui uns dias, e ele já está até solicitando algumas informações para a gente, para tentar ver como é que faz, para a gente viabilizar alguma coisa mais sólidas, que não resolveria apenas o caso de São Carlos, seria uma coisa mais abrangente, né? Talvez até no âmbito nacional, porque teria que ter uma articulação, porque é uma mudança na legislação. Por exemplo, desse 1.590.000 que a gente não tem brecha para a gente pegar um dinheiro desse e investir em transporte de aluno. É vedado, porque já tem... o orçamento público já tem as rubricas determinadas, então a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer, tem outras que não. E a questão do transporte de alunos a gente não consegue investir. A gestão do IFSC que poderia... Algum pai pode pensar, né? Eles poderiam viabilizar. É que nem o pessoal da engenharia esses dias, alguns alunos me questionaram se a gente tem uma van lá de 20 lugares, se poderia utilizar a van para ir em Chapecó buscar os alunos e trazer e tal. Daí eu falei, infelizmente não tem essa possibilidade, né? Porque assim, mesmo que tiver boa vontade da gestão, mas tem legislações, órgãos de controle que depois a própria gestão se complica. Acaba respondendo. Né? Algumas coisas é engessado. Certo, né? A burocracia aí, sim, né? Mas o transporte está bem encaminhado aí em relação a São Carlos e esperamos que se ache uma brecha aí, alguma resolução para que possa resolver de âmbito regional. Nós temos muitos alunos de Palmitos, por exemplo, que vêm com seu veículo particular ou que lotam algo particular para vir também ao campus, né? Sim, durante o dia, os alunos do ensino médio, a gente tem vários alunos de Palmitos. Eu acho que deve ter uns 30 alunos de Palmitos que estão vindo com o próprio recurso. Acabam, né, fazendo isso. Né? É uma articulação antiga, que já falei várias vezes aqui, que a gente quer é tentar articular essas prefeituras na forma, não sei como é que seria a forma jurídica disso, de um consórcio intermunicipal de transporte escolar, talvez. Que é, por exemplo, você pega aqui no sentido de Pinhalzinho, pegar um ônibus, dividir os custos com as prefeituras e pega aluno de Pinhalzinho, de Saudades, Cunhataí e São Carlos. Vai vindo. Pega de Caxambu, Planalto, Águas. Se a gente fizesse isso, a gente teria muito mais alunos, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de lotar turmas, né? De completar as 40 vagas nas turmas, por essa questão do transporte, a dificuldade, né? Então, é uma articulação que a gente tenta, mas, assim, teria que montar uma legislação em cada município. A gente já teve algumas orientações nesse sentido, mas é uma articulação que é muito mais ampla, assim, a gente...
No Instituto Campus aqui de São Carlos é um pouquinho, ele já está estrategicamente mais retirado. Nós temos aí, nós conversávamos em off, Israel, sobre a alimentação, né? Mas aí depende de um processo licitatório, você me dizia. Como é que é isso? Sim, a nossa cantina era é tocada por uma empresa até agora. Quando a gente teve o recesso da pandemia, a gente deixou de fazer aulas presenciais, tinha uma empresa que tocava lá. E agora, no retorno, a gente achou que essa empresa ia continuar. A gente foi comunicado uma semana antes do dia 7 que essa empresa não ia mais tocar a cantina. E ali não era alimentação gratuita, mas era um preço bem acessível, né? E que o aluno, até uma água ele poderia comprar, um suco, salgados e tudo mais. E a gente agora tem que esperar um prazo de fazer uma licitação. Tá, uma licitação pública. Não é assim a gente chamar alguém para ir lá e fazer o trabalho, por exemplo. Vamos lá convidar alguém que tem uma lanchonete na cidade para ir fornecer. A gente não pode nem deixar a pessoa entrar lá dentro com um carro para vender o lanche na hora. Então a gente está aguardando algumas orientações da reitoria para a gente abrir um processo licitatório, tá? Que a gente já consultou, mudou um pouquinho a regra da forma de licitação. Então a gente, assim, eu não tenho um prazo exato, eu estou falando até para os alunos, até o final desse semestre aí, vocês vão ter que se improvisar. A gente colocou, já tinha geladeira, a gente está providenciando mais uma geladeira, mais um micro-ondas para facilitar a vida, tá? Uma outra coisa que a gente ofertava antes da pandemia também a gente participa do Plano Nacional de Alimentação Escolar, mas não é aquela merenda como na escola estadual, da municipal, que o aluno tem uma refeição lá nos intervalos. A gente dá uma refeição, uma fruta, às vezes um suco, porque o recurso ele é pequeno, é coisa de centavos mesmo por aluno por dia. Mas a gente vai receber esse recurso, mas só agora que foi sancionado definitivamente a lei orçamentária. Certo. Então agora que vai começar, como que a hora que o dinheiro for liberado para o Instituto, depois ele repassa aos campos, daí a gente vai ter que chamar o produtor rural, fazer uma licitação também, vai demorar um pouco. Esse talvez demore ainda uns 90 dias para a gente começar a chegar à alimentação, certo. Que é aquela alimentação que os alunos tinham antigamente, que é distribuída no intervalo da manhã, né, entre 9h30 e 10 horas, e à tarde entre 15h30 e 16 horas, e à noite também na hora do intervalo. Muito bem, então tá aí, ó. Nós temos novidades então em relação a isso, por quê? Porque é uma preocupação do campus então, né? Mas seguindo a parte da legislação aí, logicamente, né? Tanto da agricultura familiar aqui em relação a esse lanche aí por aluno, no caso, quanto também para com a cantina, que daí é algo terceirizado no caso, né? Mas passa por licitação, né? Isso, daí é onde o aluno que opta por não levar o alimento e quer comprar lá, ele vai ter a hora que ele quiser, ele tiver fome, tiver uma sede lá, quer uma água mineral, daí ele vai ter para... Tem essa possibilidade, né? Sim. Israel, mais alguma coisa lá, de repente, que tenha faltado aí? Não, acho que tá tudo certo. Isso, né? Os prazos estão aí, porque vai ser prorrogado esse dos remanescentes, né? Esse das vagas, né? Que são as 15 vagas, 31 vagas ao total dos dois cursos técnicos. 15 edificações e 16 do agro. Temos a formatura também, que a gente vai ter no início de abril. Está previsto para dia 1º, não sei se a gente vai conseguir, que a gente está tentando uma parceria aí fora do IFSC, porque nosso auditório está muito pequeno já, que vão ser 25 com 19, vai dar 40 e... quase 50 alunos. Né? A gente está conversando com a Câmara Municipal, com a vereadora Cirgileia, né, que é presidente da Câmara, para ver se a gente consegue fazer essa formatura ali, para a gente conseguir agregar mais pessoas, que se fazendo isso a gente vai ter que fazer aos pouquinhos, uma turma e outra. Então a gente está negociando isso. Então fica o pessoal aí já uma entrega mais uma entrega de formandos que o IFSC está fazendo para a comunidade de São Carlense. E essa maior, né? 44 alunos aí. Sim. Né? Olha, dia 1º de abril, né? A previsão é essa. Depois a gente vai divulgar melhor assim, a data exata. É que a gente tem que ver a questão de agendas, né, do espaço. Tudo bem. 7h59, Israel, obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, qualquer coisa a gente tá aí. O pessoal que tiver alguma dúvida é o 3325-4149, tá? Isso aí é o telefone fixo e o WhatsApp. Então, às vezes a gente não responde na hora. Outra coisa também, às vezes o pessoal fica ligando no IFSC e reclama, ninguém atende, não é que não atende. A gente tem um problema de central telefônica, que a gente tem um aparelho só. A gente tá tentando solucionar, agora a gente está contratando uma empresa para tentar ver isso aí, então mas no WhatsApp sempre a gente está respondendo o mais rápido que pode. 3325-4149, telefone do IFSC lá, tá bom? Se demorar um pouquinho, tem o WhatsApp também nesse número aí, tá certo? 8 horas para GEDEX e também para a Farmácia São Jorge. Nós ouvimos hoje o chefe do Departamento de Ensino do IFSC Campus aqui de São Carlos, professor Israel Mota.
trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia e a entrevista na íntegra em áudio e vídeo lá no jornal, aliás, no nosso site tropicalfmsc.com.br. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.